Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço ao Senhor pelo dom de vida eterna que oferece nos céus, se permanecer fiel até a morte. Eu agradeço ao Senhor pelo batismo, pelo selo da promessa, pelo esposo e pelos 2 filhos, por qual o Senhor nos tem concedido, e pelo lar de paz. Eu quero agradecer ao Senhor, não por eu ficar sentado no meu banco, por quanto hoje viver a face dessa irmandade ficou resplandente no meu coração, por quanto residimos aqui por um tempo. E quando eu cheguei aqui, eu falei para a irmã, eu lembrei porque quando eu estava gestante do meu segundo filho, eu nem sabia ainda o que era. E ela chegou e falou para mim, irmã, Deus me mostrou um bom soldado entrando e 2 meninos entrando com ele atrás, com seus instrumentos na mão. Então hoje eu agradeço ao Senhor por quanto eu vi isso cumprido, por quanto o meu menino mais novo que ainda não tinha congregado aqui, e hoje também ele já é batizado e é músico oficializado, mas velho já tinha congregado aqui e é músico oficializado também. Então essa obra começou aqui hoje, eu estou vindo cumprir na minha vida também. Eu quero agradecer ao Senhor por essa viagem, a qual o Senhor nos tem concedido. Foi uma viagem, assim, com bastante dificuldade, portanto, as estradas muito perigosas, o trânsito, mas o Senhor nos tem abençoado, nos tem trazido em paz. Não trouxe eu saudação da minha comuna medianeira, no Parque Independência, mas ao meu retorno, quero levar as vossas saudações para saudar a todos com a santa paz de Deus. Pedindo de vós as orações, que nas minhas humildes súplicas farei o mesmo por vós. Agradeço ao Senhor por essa força, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo meu batismo, pela conservação da minha alma até o presente momento, por hoje vida eterna que o Senhor ensina os momentos e por nos filhos e fé que eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelos dons, pelos cargos, nas quais o Senhor tem confiado a mim. Sendo eu fraco, sem merecimento algum, mas o Senhor sempre tem vindo ao nosso lado. Agradeço a Deus por quanto o Senhor tem preparado essa viagem, por uma série de Deus que me levou, vindo ali da cidade de Medianeira. Sou grato a Deus que o Senhor assim me guardou a vinda até aqui e creio que assim Ele nos abençoará no retorno. Ao nosso retorno, quero e desejo levar a saudação de todos vós para aquela irmandade, uma cidade com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus, irmandade, por dar uma obra que o Senhor assim quer na nossa vida. E quando eu nasci aqui nessa cidade, meus pais contam que eu era uma criança muito enferma, onde ficava 15 dias em casa, 15 dias no hospital, e ia intercalando no hospital, em casa. E meu pai conta que um dia eu estava muito enfermo, ele assim fazendo uma oração a Deus, e naquele dia eu deitado na cama, era uma criança, e o Senhor falou com voz no coração dele, e falou que ele poderia ficar tranquilo, porque o filho dele ele iria salvar. Era uma missão do Senhor. E eu agradeço a Deus que naquela mesma noite, ele dormindo, teve um sonho, onde ele me recebia, saindo do tanque de batismo, descendo aquelas escadas, onde minhas vestes estavam brancas. Santo Senhor. Quando ele me recebia com um abraço, e o Senhor assim mostrou aquela visão de sonho para ele. Graças a Deus que o tempo se passou, fui crescendo. Lembro que minha infância foi aqui nessa casa de missão. Eu era muito pequeno, mas eu ainda tenho algumas lembranças. Eu via os grupos de jovens, ficava sentado na escadinha ali na microfone, ouvindo um grupo de jovens e comendo um pouquinho de bolacha. Sou grato a Deus que tenho poucas lembranças pelos que meus pais contam. Aleluia. Os irmãos passavam na frente da minha casa para buscar eu para ir no grupo de jovem. E eu não lembro de muita coisa, mas certo é que
pelo que meus pais contam, eu tenho muito amor por essa irmandade. Sou grato a Deus que, na idade de 6 anos, fazemos nossa mudança para a cidade de Medianeira, onde ali ingressei nas escolinhas musicais, com idade de 9 anos. Comecei a tocar nos ensaios, no mesmo ano comecei a tocar no grupo de jovens. O tempo foi se passando e lembro eu que, salvo engano, com 11 ou 12 anos, fazendo uma viagem para o estado de Santa Catarina, juntamente aos meus familiares, para fazer uma visita e uma missão. Sou grato a Deus que, na casa de um servo de Deus, naqueles tempos eu nunca tinha ainda sentido a presença de Deus, ia para os cultos, via a movimentação do Espírito, mas não entendia o que era o operar de Deus. Mas sou grato a Deus que, preparando-nos para ir embora daquela cidade, para voltar para a nossa cidade, o servo de Deus naquela casa chamou-nos para fazer uma oração. E naquela oração, o servo de Deus olhou para mim e mandou eu abraçar minha mãe. Glória ao Senhor. Eu era uma criança, mas quando eu abracei a minha mãe, eu comecei a chorar. Comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido no meu coração. E eu começava a chorar e falar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não entendi o que era, mas naquele dia eu posso dizer que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus tomar o meu coração. O tempo se passou, aleluia, como todo moço ou toda moça já deve ter passado por isso. Chega a idade na qual fica um pouco rebelde, começa a querer fazer alguma coisa ou outra. E eu, na idade de 15 anos, quando entrou no ano de 2018, falei comigo mesmo no meu coração que naquele ano eu iria parar de servir o Senhor. E comecei a fazer amizade no mundo, comecei a participar de coisas e comecei a me afastar da casa de Deus. Mas eu sou grato a Deus que eu falo que é bom ter amigos dentro da casa do Senhor. Porquanto eu lembro muito bem que um dia um companheiro meu da casa do Senhor mandou uma mensagem e falou que ia ter uma reunião de mocidade. E eu sou grato a Deus que fui eu, dei o nome para aquela reunião de mocidade, fomos na caravana. E no domingo de manhã era um culto de jovens e à tarde era a reunião de mocidade. E naquele culto de jovens, sou grato a Deus que o Senhor muito visitou toda aquela mocidade. E no último hino, Irmandade, eu de pé olhava para o lado, era Deus visitando meus amigos. Para o outro lado, Deus visitava meus outros companheiros. E eu olhava para mim mesmo e não compreendia. E dentro do meu coração eu falei uma palavra que até hoje marca o meu coração. Aleluia, eu conversei com Deus, poucas palavras, falei: Senhor, visita minha alma. Eu sou grato a Deus que quando eu falei aquilo, aquela mesma virtude que eu senti quando eu estava naquela visita abraçando a minha mãe, começou a tomar o meu coração. Aleluia, eu comecei a chorar sem entender o que estava acontecendo. Aleluia, mas ali começou uma obra de conversão na minha vida. Passou-se o tempo, aleluia, fui eu num batismo especial, aleluia, que era feito na Casa de Oração da Central de Medianeira. Naquele mesmo batismo, o Senhor chamou a minha alma, mas eu fui teimoso, aleluia, e não obedeci à vontade do Senhor. Aleluia, mas eu até brinco, porque terminando aquele batismo, estava sentado aqui na frente, e quando estava saindo no corredor, todo servo de Deus que me saudava falava: Fazeus, Thaleson, você se segurou hoje, né? Eu falei: é, irmão, mas no próximo eu vou. Aleluia, cada um que eu saudava, ele falava isso, e eu só ficava falando: no próximo eu vou, no próximo eu vou. Quando eu cheguei lá no final, aleluia, eu lembrei que tanto eu falar que no próximo eu ia ter que acabar indo mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Sou grato a Deus que passou os dias, aleluia, numa reunião de mocidade que teve na cidade de Medianeira, aleluia, assim o Senhor visitou muito o meu coração, aleluia, e quando depois da reunião de mocidade ia ter um batismo, e sou grato a Deus que quando eu cheguei naquele batismo, aleluia, meu coração estava muito tranquilo, meu espírito estava muito em paz, porquanto eu sabia que naquele dia o Senhor ia chamar a minha alma. Aleluia, sou grato a Deus que foi feito o serviço do batismo, foi lida a palavra, e quando abriu a liberdade de descer as águas, aleluia, eu fui um dos primeiros que foi para o tanque se trocar, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, naquele movimento tinha um senhor de idade que estava ali por lado, aleluia, o Senhor também tocou no coração dele que era para ele se batizar, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, meu pai estava por ali, os servos de Deus pediram para ele ajudar aquele senhor a ir se batizar. Aleluia, ele não tinha visto que eu tinha entrado no vestiário. Aleluia, eu sou grato a Deus que terminei de se trocar. Aleluia, e desci nas águas do santo batismo.
Aleluia, o meu pai estava ali ajudando aquele senhor a se trocar. Aleluia, mas eu agradeço a Deus que no momento em que eu saí daquele tanque, aleluia, descendo as escadas, estava ali meu pai me esperando para cumprir aquela visão que Deus tinha dado para ele quando eu era uma criança. Aleluia, quando eu desci aquelas escadas, o meu pai me recebeu com um abraço e cumpriu aquela visão que Deus tinha dado para ele. Olha o coração do Senhor. Aleluia, passados os tempos, comecei a me firmar mais na graça. Aleluia, foi anunciado que ia ter uma reunião de mocidade numa cidade vizinha. Aleluia, sou grato a Deus que no domingo que ia ser a reunião, na quinta-feira que antecedia, aleluia, fiz eu uma ligação para um conservo, um amigo meu, para podermos conversar um pouquinho. Aleluia, sou grato a Deus que num dado determinado momento daquela ligação, aleluia, peguei o meu violão e comecei a dedilhar um hino. Aleluia, aquele servo de Deus tomado na comunhão do Espírito Santo, aleluia, falou para mim se eu estava na comunhão de fazer uma oração por ligação. Aleluia, eu aceitei no meu quarto, ele no dele, por ligação fizemos uma oração. Aleluia, sou grato a Deus que após aquela oração, o servo de Deus mandou eu ficar na comunhão, pegou a Bíblia e leu 3 de Eclesiastes, se salva a memória, onde diz tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluia, sou grato a Deus que lendo aquela palavra, aquele servo de Deus tomado pelo dom do Espírito Santo, pregava e falava assim: aleluia, filho, você tem muita coisa pedindo para Deus por esses tempos, aleluia, mas espera com fé, prepara teu vaso, porque nesse final de semana eu vou te dar um presente. Glória ao nome santo do Senhor. E sou grato a Deus que desde que eu tinha me batizado, comecei a eu fazer bastante visita, aleluia, e juntei com um grupo de moços que eram muito usados do Senhor, aonde nas visitas todos eram selados com a promessa, todos sentiam a virtude do Espírito Santo, aleluia, todos manifestavam o dom de Deus, aleluia, mas eu senti ainda assim um vazio no meu coração, porquanto o Senhor visitava meus amigos com a promessa e eu ficava só no glória a Deus, aleluia, e eu pedia muito ao Senhor esse dom, aleluia, eu sou grato a Deus que no domingo da reunião de mocidade, aleluia, fomos para aquela reunião de mocidade, eu fiquei a reunião inteira pedindo ao Senhor e batendo na porta para que Ele selasse a minha alma com a promessa. Sou grato a Deus que passou a palavra e o Senhor não tinha me selado, fomos orar e o Senhor ainda não tinha me selado, cantamos o hino e o Senhor ainda não tinha me selado, aleluia, e antes de encerrar, o servo de Deus na presidência falou que era para ir ficar na comunhão, aleluia, porque Deus ainda tinha obra para fazer no nosso meio. Sou grato a Deus que tocamos o último hino, aleluia, guardei meu instrumento e fui saudando os irmãos até chegar aqui nos irmãos do ministério, aleluia, sou grato a Deus que após saudar um irmão, aleluia, olhando para o lado, estava ali aquele servo que tinha orado comigo naquela oração, aleluia, no momento em que ele me saudou, ele me abraçou, aleluia, no momento em que ele abraçou, aleluia, ele começou a manifestar a promessa, e naquele momento, o que na minha boca apenas falava glória a Deus, aleluia, aleluia, começou a manifestar em quadros anos, e naquele dia o Senhor selou a minha alma com a promessa, aleluia, criou uma âncora na minha vida até o dia de hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, o Senhor assim tem feito muitas obras, aleluia, mas em outra oportunidade estarei contando as outras. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, termino rogando de vós as vossas orações ao nosso regresso, que o Senhor assim nos guarde. Nas minhas orações não esquecerei de nenhum de vós. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço ao Senhor pelo Ele tem feito na minha vida. Também não posso ficar sentada no meu banco. 6 anos atrás, moços vindo para cá. E eu tinha uma menina e ela com 2 meses de idade, muito enferma. E eu estava aqui nessa congregação. E eu vim no culto, fui para casa. E minha filha muito enferma. E eu chegando em casa, eu falei assim, não tem jeito, vamos levar ela para o hospital. E ali em casa eles falando, não, vamos ficar em casa. Meia-noite, o servo de Deus, o operador está aqui, bateu no portão da minha casa. E quando eu ia atender, ele só falou, mas Deus, irmã. Eu falei, que bom que o irmão chegou. Ele falou, não, eu só vim aqui fazer o que Deus mandou. Bateu no bolso, ele falou,
ungir a sua filha. E naquela unção, o Senhor visitou muito, só que a minha filha ficou muito mal. Era uma meia-noite, ela muito mal. Quando foi 2 horas da manhã, ela passando muito mal e ela vomitou muito. E ali o Senhor fez a obra e libertou ela daquela enfermidade de 26 anos, nunca mais. Eu não consigo ficar no banco e não agradecer. Muitas provas, muitas. E um dia eu me colocava no meu serviço e eu falava com Deus, eu falava, Senhor, eu não aguento mais tanta prova, manda alguém dentro da minha casa, nem que seja para orar um Pai Nosso. E naquele dia, o Senhor preparou os servos de Deus na minha casa, eu fazendo a janta, mas meu coração estava muito aflito, muito triste. E naquele ajuntamento tinha um casal que é surdo e mudo. E ali jantaram tudo, e no final daquela janta, aquela irmã olhando, virou para o meu sobrinho e falou, você fala em Libras? Ela falando em Libras, né? Que ela ia falar alguma coisa. E ali ela começou a fazer, e o meu sobrinho começou a falar, o Pai Nosso que estás no céu. Foi o que eu pedi. E ali o Senhor me libertou daquela Aleluia! Pela minha família, nós temos grandes necessidades. Não trouxe salvação, mas desejo levar com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço ao Senhor por essa força e liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais aprovando, irmãos, sempre irmãos. Rei da paz. Glória a Deus. Amém. Da sua grande infinita misericórdia que tem dispensado para comigo. Estamos nesta preparação de Deus, pedindo a graça que a gente venha falar com muitos dos nossos irmãos e amigos, em que, olhando aqui para cada um dos que a gente tem nas lembranças dos tempos que estávamos juntos, dá para escrever uma história de uma passagem de muita alegria. Começando desde aqui do irmão Pedro e demais irmãos, eu acredito que, se fosse possível, dar um abraço em cada um. Mas nem tudo é possível nesta vida. Mas esta amizade toda faz parte de um convívio espiritual. E cremos que, se fosse no mundo, quase que esta quantidade de povo que está aqui fazendo parte da nossa história já não existia mais. Isso só é possível quando os marcos do amor, a semente da alegria, nasce no coração que valoriza o que é do céu. Então, não tem como deixar de agradecer a Deus por sua infinita bondade. Estamos nesta viagem junto, que o nosso irmão também está no Mantor, nosso irmão carregado de orquestra, nosso irmão da piedade, nosso irmão que trabalha muito na manutenção, junto a sua esposa, seu filho está aqui, tem familiares aqui na região, no bairro da Roseira. E estamos juntos nesta alegria aqui, saindo de Janeiro, Bispo Antônio, a nossa irmandade, trouxe, pedir a ele a permissão
e que fosse acompanhado com as orações. Eu trouxe as saudações e levarei de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus por quanto, irmãos, no meu convívio com aquela irmandade, desde os primeiros dias que cheguei naquela cidade, tenho visto a mão de Deus ao nosso favor. O Senhor tem me ajudado na parte musical, atendi como encarregado de orquestra e atendi uma região com 5 congregações. E Deus fez muita obra e chamou para este compromisso musical diversos irmãos, como também separou minha esposa, e no compromisso com as irmãs organistas. Naquela alegria nós saímos de casa, passando de uma igreja para outra para aproveitar o tempo, e ainda com as nossas crianças ainda um pouco pequenas, fazia uma escolinha em uma parte do dia, em outra parte, em outra congregação, naquele sítio. Às vezes levava alguma coisa para comer debaixo de uma árvore, alguma garrafa de água para lavar os pés dos meninos para trocar de novo, porque no final da noite precisava estar nas congregações, tinha uma passada só para ganhar tempo, e muito Deus nos abençoou. Até que desses músicos que Deus foi preparando, Deus foi levantando encarregado nessas congregações, foi aliviando um pouco mais os compromissos. E eu fiquei apenas com uma congregação, que é na cidade de Medianeira, num bairro chamado Parque Independência. Por se tratar, irmão, de uma salinha, até então, não é imóvel próprio, é uma garagem, mas é oficializado. Pela bondade de Deus, Deus preparou de estar comigo trabalhando 5 irmãos como instrutores. E Deus, nesses dias, que deu a graça de estar junto com eles tiveram muita paciência comigo. E como encarregado, eu sempre olhava para cada um deles com o pensamento de que alguém não pode ficar estudando conhecimento, precisa adquirir conhecimento. Eu sempre me preocupava com eles e queria que eles fossem melhor que eu. E acredito que Deus teve esse pensamento. Dos 5 encarregados, os 5 instrutores que Deus preparou de trabalhar comigo, hoje todos eles são encarregados. E eu não sou mais. Então Deus preparou e cumpriu o desejo do meu coração. Meus 5 companheiros assumiram um compromisso muito lindo na obra de Deus. E eu achei que precisava um pouquinho melhor de conhecimento, busquei letras, condições musicais, estudos. E o dia que eu peguei um diploma na mão, os irmãos me chamaram e falaram: a partir de hoje isso não toca mais. Me deu um compromisso de estar junto com a nossa irmandade. E eu disse para os irmãos assim: esse ministério não pertence para mim, ele é da igreja. E por ser da igreja, o povo faz a festa. Aonde vê e o telefone não para, é oração para um lado, oração para o outro, de dia e de noite, e as nossas lágrimas que choravam por uma causa, agora chora pela causa de toda a nossa irmandade. Quando era músico, enxergava e sabia aonde cada músico trabalhava, até sabia qual era a condição financeira de cada um, qual era a prova que eles tinham. Agora, eu, além dos músicos, tive que arrumar um lugar no coração e colocar toda a nossa irmandade para morar aqui. Mas sou feliz, irmão, porquanto não só com a irmandade que já é o mestre da fé, mas tem também aqueles que Deus propôs de chamar, trazer junto a nós nesta graça. E Deus, nos últimos dias, tem chamado alguns irmãos que são conhecidos como aqueles trabalhadores de última hora. Alguém enfermo, com câncer, com dificuldade, há poucos dias estava em casa. E Deus me deu uma visão de um homem com um semblante mais alto, vestido uma camisa de flanela, e eu visitava a casa dele. E ele me recebia e falava assim:
eu tenho sustento por mais 60 dias. E eu falei, Senhor, quem é este homem? Eu preciso achar ele antes dos 60 dias, senão ele vai perecer. E não foi muito difícil. Começamos a orar e logo descobri quem era aquele homem. Fazia parte do pai de uma família de nossos irmãos e que era um homem muito terrível lá fora. Mas a enfermidade do câncer pegou ele e começou a debilitar de um dia para a noite e as forças foram diminuindo. Quando chegou ao meu conhecimento, fui visitar aquele homem. E quando fui visitar, entendi. Era o verdadeiro homem que Deus tinha mostrado. E não foi difícil, mas fica fácil. Quando Deus dá uns passos na nossa frente, nós pisamos no rastro dele. E aí facilita para nós falar do poder dele. E quando eu falei com ele assim, eu te vi, e numa fala, numa visão, você falou para mim que você tem sustento por mais 60 dias. E ele sentiu que as forças dele estavam se acabando. Foi no batismo que Deus chamou. E com 60 dias Deus preparou de fazer o funeral dele. Entre esses tem outros irmãos. Hoje é no sábado atrasado. Está fazendo 15 dias. Deus também chamou uma irmã que está com câncer, com uma enfermidade na cabeça. E essa nossa irmã foi levada às pressas para o hospital de Foz do Iguaçu, que dá 60 quilômetros de Medianeira, no sábado anterior. Aonde? Deus preparou de ir lá porque a família chamou e falou que o médico disse assim, que até às 6 horas, se alguém tivesse algum serviço religioso para fazer, poderia ser feito até às 6 horas daquele dia. Isso foi 4 horas da tarde, eu estava vindo com a minha esposa de um sítio, um atendimento da parte musical, acompanhando ela. Eu pensei, não dá para deixar para outro dia, a causa é muito urgente. Passei em casa e fui direto para Foz do Iguaçu, chegando lá, faltando 10 minutos para as 6 horas da tarde. Entrei naquele hospital e vi um quadro de alguém desfalecido, sem esperança alguma de vida. E Deus deu a graça de orar por aquela nossa irmã, junto à sua filha que estava ali como acompanhante, e entregar ela nas mãos de Deus. E não ficou só nisso. Quando terminei aquela oração, uma senhora que estava na cama do lado falou assim, pastor, você pode fazer uma oração para mim também? Eu faz mais de 30 dias que eu estou aqui, eu tinha vontade de voltar para casa. Tá bom, vou orar para a senhora. Fiz mais uma oração, despedi eles ali. Cheguei em casa, quando foi no começo da semana, a nossa irmã que estava sem esperança alguma, nós visitamos ela, salvo erro, na quarta ou quinta-feira desta semana, sentou numa cadeira lúcida, falando de coisas de tempos atrás, falando de um presente com muita clareza, para quem não sabia mais o consciente fundo desta vida. O Senhor Deus volta e está glorificando a Deus. E entre estas obras, irmãos, são muitas, mas nós temos um compromisso com o culto de hoje. E as obras de Deus é sempre assim. Vai ficando uma oportunidade para um depois, porque elas nunca envelhecem. Elas nos renovam a cada momento que pensamos nelas. Eu dou graças a Deus em tudo. Rogo as vossas orações ao nosso favor e a nossa irmandade todos. São nossos convidados de honra a congregar conosco na região de Medianeira. Temos a felicidade e o prazer de poder receber os nossos irmãos naquela humilde cidade, naquela humilde casa que Deus tem nos compartilhado com Ele para morarmos juntos. Sou grato a Deus em tudo, o seu nome seja louvado. Amém.